Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da prova da ESA, prova de matemática, claro, de 2015 para acesso a 2016, certo, pessoal? Então, acompanha a gente para mais essa resolução. E é claro, se tu ainda não é inscrito aqui do canal da Zambuja, te inscreve agora, já clica aqui embaixo, te inscreve para estar sempre recebendo as notificações, já ativa o sininho também e poder acompanhar aí esses nossos estudos que a gente faz nas resoluções de provas, simulados e dicas para melhorar teu estudo aí, tua preparação para as instituições militares. Vambora? Então, aqui nós temos nossa primeira questão. Estou pegando aqui as questões, né, do site da ESA, então elas vêm já, né, com essa resolução aqui já anotada, mas não tem problema, o importante aqui é a gente entender o caminho que nos leva até lá, tá? Fica bem tranquilo que tu vai fazer o teu estudo aqui com a gente. E então, vamos fazer aqui a resolução dessa primeira questão sobre funções. Bora lá. Seja a função f dada por f de x igual a 2x mais 4 e a função g dada por 3x menos 2. Aí a função fog, né? O que é fog? Fog é f composta de g, f com a g dentro. Deve ser dada por, e aí ele quer que a gente decida como que vai ficar a função fog. Galera, isso aqui é composição de funções. Como é que funciona composição de funções, né? A gente tem, deixa eu escrever uma coisa antes, tá? Fog significa f, função f, composta da função g. Ou simplesmente composta, isso aqui era para ser um t, tá? Composta de g. Em outras palavras, ou na verdade em outros símbolos, fog significa pegar a função f e colocar dentro dela a função g. Mas, Sor, como é que faz para colocar uma função dentro da outra? Muito simples. A gente observa a função que está por fora, f, vai na expressão dela, que está aqui, e busca onde é que estão os x, que no caso é um x apenas, que ele está aqui, ó. Aí a gente observa o que esse x está fazendo matematicamente, como que ele está se relacionando com os outros números ao redor dele. A gente percebe que aquele x está sendo multiplicado por 2 e posteriormente tem um 4 esperando para somar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai interpretar, como é a interpretação correta de uma função, que o x ele é a entrada da função. Tudo que vai entrar na função entra ali, no lugar do x. Então se eu quisesse botar o número 5 ali, ele entrava no x. Se eu quisesse botar o número 7 na função, ele entrava no x. Eu quero botar o g na função. A função g, eu quero colocar ela dentro da f. Como é que ela entra? Ela entra no lugar do x, ou seja, multiplicada por 2. Só que em vez de escrever g, eu vou pegar a expressão da função g, que é 3x menos 2. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou escrever que o fog, né, que eu quero construir aqui, vai ser 2 vezes a função g, que é 3x menos 2, mais 4. E aí, fazendo uma distributiva, eu vou ter 6x menos 4, e aí tem aquele mais 4 que estava esperando e que vai acabar cancelando com o menos 4. Portanto, a nossa expressão mais limpa é 6x. E quando a gente finalizou, a gente obteve a f da g de x, como está escrito aqui, ó. Aqui está na outra linguagem. Então, tanto faz escrever fog ou escrever f com g dentro desse jeito, tá? Que eu até gosto mais, que acho que faz mais sentido. Mas tanto faz, os dois símbolos são corretos. Então, letra A, nossa resposta da primeira questão. Próxima questão, identifique a equação exponencial. Olha aqui, ó, deixa eu sair da frente das alternativas. Bom, galera, essa é uma questão muito simples, basta a gente ter algum mínimo contato com os tipos de equações, que nós, claro, sempre estudamos ao longo do curso, né? Então, equação exponencial é uma equação em que a incógnita, normalmente x, aparece como sendo um expoente. A incógnita é que é expoente. Não é que a incógnita tem expoente. Isso aqui não é uma equação exponencial. Isso aqui é uma equação quadrática ou equação de segundo grau, tá? Aqui nós temos uma equação, evidentemente, logarítmica. É parecido com exponencial, mas não é exponencial. E aqui nós temos, nesses dois casos aqui, nós temos equações de primeiro grau ou equações lineares. Podemos chamar de lineares ou podemos chamar de equações de primeiro grau.
e essa daqui de segundo grau ou quadrática. Nenhuma delas então é uma exponencial, exceto a letra E, porque na letra E a incógnita está no expoente. Isso é uma equação exponencial. Tudo bem, galera? Então é só uma questão de identificar, uma questão bem tranquila aí, né? Assiste às aulas, acompanha os teus estudos, faz o estudo direitinho, e uma questão como essa é uma questão dada para ti que está estudando corretamente. Próxima questão. Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola, possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Galera, isso é uma fração, isso é uma razão, tá? 4 em cada 5, né? O que que significa isso? Significa a proporção 4 para 5. Se ele atirou 2 vezes, a probabilidade que ele tenha errado os 2 tiros é... vamos pensar nessa probabilidade. Nós recebemos a seguinte informação: a probabilidade dele acertar cada tiro é 4/5. Ele avisou isso para vocês. Então aqui nós temos a probabilidade para ele acertar cada tiro. Cada vez que ele atira, nós temos que considerar essa possibilidade de acerto para ele, tá? Agora, a pergunta é, qual é a chance dele ter errado os 2? Opa, peraí, se essa é a probabilidade de acerto de um tiro, 4/5, galera, a probabilidade de erro, que é o que a gente chama de complemento, né? É tu negar o que foi pedido, é 1/5. É sempre olhar para o numerador e completar o numerador com vistas a formar o denominador. Se o denominador é 5 e o numerador é 4, falta 1. Então, 1/5 é a probabilidade de erro em cada tiro. O que nós queremos? Nós queremos que a pessoa, né, que o aluno, nesse exercício, erre o primeiro tiro e erre também o segundo tiro. Por que eu estou frisando tanto esse E aqui, né? Tantas indicações para cuidar esse E. Porque quando a gente tem 2 cálculos para fazer e a gente conecta os cálculos com o conectivo E, no sentido de que as duas coisas precisam acontecer, não adianta ser só uma ou só outra, tem que ser as duas. E significa multiplicação, certo? E em outros exercícios, quando a gente conecta com OU, aí é soma, né? Quem é nosso aluno sabe disso. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Qual é a chance de errar mesmo? Tá aqui, ó. A chance de errar é 1/5. Eu quero que erre o primeiro, eu quero que erre também o segundo. E eu quero que erre o primeiro e o segundo. Então, se eu quero que erre o primeiro e o segundo, é só multiplicar essas duas probabilidades e nós chegamos em 1/25 com a chance aí de errar os dois, certo? Então, letra E aqui, a nossa resposta, tá bom? Fechamos então mais uma. Vamos para a próxima questão. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros. Então aqui, triângulo equilátero, a gente sempre recomenda um estudo bem específico de triângulo equilátero, porque é uma questão quase sempre, né, presente nas provas. O que a gente fala sobre triângulo equilátero? Claro que a gente tem que saber que os lados são iguais e que os ângulos internos medem 60 graus todos eles. Mas também é bem desejável, e aí que se aplica nas questões, saber que a altura de um triângulo equilátero, ela é calculada pela fórmula lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Essa é uma relação muito importante, válida apenas para triângulo equilátero. E uma outra relação também muito importante, que a gente tem que sempre também estudar, vem casada com essa, é a área específica para triângulo equilátero. Claro que tu pode fazer sempre que tu quiser para triângulos, e aí não importa qual é o triângulo, base vezes altura sobre 2. Mas tem uma fórmula que ela é mais específica para o triângulo equilátero e ela costuma ser mais rápida, porque ela só depende do lado. Ela é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas tanto faz, tá? Se tu quiser fazer base vezes altura sobre 2, não tem problema. Basta tu saber a medida da base e saber a medida da altura. Tá bom? Então posso até colocar aqui para te tranquilizar. Ou área de triângulo sempre é base vezes altura dividido por 2. Beleza.
Bom, então, ele deu a altura pra gente, mas ele não deu o lado, né? O que a gente pode fazer? A gente pode, então, aplicar essa primeira relação, porque a gente sabe que a altura é 6, mas a gente não sabe qual é o lado. Então, a gente pode tentar isolar esse L aqui. Passa o 2 multiplicando, fica 12. 12 é igual a L raiz de 3, ou L raiz de 3 é igual a 12, dá na mesma. Agora eu vou passar o raiz de 3 dividindo. Só que aí a gente não costuma deixar a raiz embaixo, né, galera? A gente costuma racionalizar, que é multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Aí o nosso lado está dando 12 raiz de 3 em cima e raiz de 9 embaixo. Mas a raiz de 9 a gente sabe que é 3. E 12 dá para dividir por 3. Então eu consegui descobrir quanto que mede o lado do triângulo. Cuidado que a pergunta não é quanto que mede o lado, né? É quanto que mede a área. Então se o lado do triângulo está medindo 4 raiz de 3, se a altura está medindo 6, tu pode ir pela fórmula que eu te dei, tu pode ir pela mais antiga. De repente vamos pela mais antiga, ó. A base está dando 4 raiz de 3, porque é o lado, né? E a altura foi dada no problema como 6. Então a gente pode fazer, né, para a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Eu vou simplificar o 6 com o 2, fica 3. E vou fazer 4 vezes 3 e apenas carregar aquela raiz. Por isso, 3 vezes 4, 12. 12 raiz de 3 é a área do nosso triângulo. Tudo bem, galera? Então aqui nós tivemos a passagem até a área e o nosso gabarito já estava posto lá, né? Letra A para esta questão, certo? Vamos agora então avançar aqui. Agora temos a situação que o Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4. A média de todos foi 4. Porém, a média apenas entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Muito interessante. Vamos começar a organizar isso, né? Lembra que média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Então, no caso aqui, são 500 para sargento, 100 para cabo, 600 ao todo. Quando a gente pega a média para todos, a gente está somando toda a soma dos sargentos, das notas dos sargentos, então eu vou escrever assim, e também a soma das notas dos candidatos a cabo. Eu estou somando as notas de todos eles e estou dividindo por 600. E essa soma toda está dando, essa divisão está dando 4. Com isso, nós podemos pegar esse 600 que está dividindo e passar ele para cá multiplicando. E assim nós vamos descobrir que a soma das notas dos sargentos com a soma das notas dos cabos, isso está dando um total de 4 vezes 6, 24, com 2 zeros, 2.400 pontos. Tá? Aqui somando tudo, vamos guardar essa afirmação, porque eu não sei as somas individuais. Mas depois ele nos deu a média, apenas dos sargentos. Então, vamos fazer agora o seguinte raciocínio. Se a média só dos sargentos for 3,8, o que é o cálculo da média dos sargentos? É a soma das notas apenas dos sargentos dividido pela quantidade de sargentos que fez a prova, que é 500. E essa nota, essa média, sabemos que deu 3,8. Ora, se pegarmos o 500 e passarmos para cá multiplicando, nós vamos descobrir qual foi a soma das notas apenas dos sargentos. Vamos ver quanto é que dá essa conta. 500 vezes 3,8. Eu vou fazer a conta 5 vezes 3,8, vou fazer ela aqui em cima, e depois eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita, que significa esses 2 zeros aqui. Tá? Então, 5 vezes 8, 40, vai o 4. E 5 vezes 3, 15, com mais 4, 19. Como tinha uma casa decimal, o resultado é 19. Mas agora, como eu tenho que considerar esses 2 zeros, a vírgula vai dar 2 pulos e vai dar 1.900.
Ah, então a soma das notas dos sargentos é 1.900. E a soma das notas dos sargentos e dos cabos é 2.400. Tá, então é só pensar o quanto que falta em 1.900 para chegar a 2.400. E aí eu vou ter a soma das notas dos cabos. Vamos para uma próxima tela? Então, se nós fizermos 2.400, que é o total das notas dos sargentos e dos cabos, e tirarmos disso 1.900, o que vai sobrar? Vai sobrar as outras notas, que são as notas dos cabos, quer dizer, candidatos, né, no concurso. Então aqui a gente vai subtrair e nós vamos chegar aqui a 500, né? É isso aí, 500. Então essa daqui é a soma das notas dos cabos, ou candidatos a cabos. Eu até estou me atrapalhando aqui, deixa eu ver no texto. É um concurso de seleção, então são candidatos a cabos, tá? A gente quer agora a média só dos cabos. E mais uma vez, média é a soma de todos os pontos dividido pela quantidade. 500 pontos é a soma das notas dos cabos. Eram 100 cabos, e aí é só fazer o corte dos zeros, e 5 dividido por 1 dá 5. Então essa é a média só dos candidatos a cabo. Portanto, nossa resposta é letra E, 5. Certo, galera? Vamos então para a próxima questão. Questão de números complexos, vejamos. A parte real do número complexo 1 sobre 2i ao quadrado é... Muito cuidado, tá? Aqui o parênteses mostra pra gente que é só o 2i que está elevado ao quadrado. Quem sabe a gente faz primeiro 2i ao quadrado para depois voltar para a fração. É uma sugestão. Muito bem. 2i ao quadrado vai acabar ficando 2 ao quadrado vezes i ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Tranquilo. Mas não te esquece dessas propriedades, da propriedade mais importante dos números complexos, que diz que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, essa conta que a gente está fazendo aqui está terminando como menos 4. Agora, reinserindo ela na fração, nós tínhamos 1 dividido por esse número, que deu menos 4. Quando a gente tem uma fração, a gente decide o sinal definitivo da fração. E para decidir o sinal da fração, eu vou pensar na regra de sinais para divisão, porque uma fração ela pode ser entendida como uma divisão. E aí eu estou tendo um número positivo em cima, um número negativo embaixo, e na divisão, assim como na multiplicação, sinais diferentes dá menos. Então quer dizer que o número todo representado pela fração, o número 1/4, é negativo, já que mais com menos dá menos. Por isso, aqui está o número complexo que nós estamos trabalhando. Ele pediu a parte real. O que é a parte real? É a parte do número complexo que não carrega a letra i. E ao final das nossas operações, a letra i desapareceu. Então isso aqui já é a parte real, que a gente pode representar desse modo aqui, ó, parte real, tá bom? Mas ela é menos 1/4, como diz a letra A. Então assim finalizamos mais uma questão aí para ti. Vamos ver a próxima questão dessa prova. Num triângulo retângulo, os catetos medem raiz de 8 e raiz de 9, e nós queremos então a hipotenusa desse triângulo. Questão direta, diretamente aqui triângulo retângulo. O que a gente vai chamar para calcular um lado que está faltando num triângulo retângulo? Achar um lado, a medida do lado que está faltando? Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que diz para a gente que num triângulo retângulo sempre será verdade que os quadrados dos catetos somados, né? Se a gente pega os catetos, eleva ao quadrado e soma, a gente obtém o quadrado da hipotenusa. Essa igualdade é o teorema de Pitágoras. A gente alimenta essa igualdade com as informações que nós temos e achamos a medida do lado que está faltando. Só não esquece que os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus e a hipotenusa é o outro lado, porque na fórmula a hipotenusa tem que sempre começar isolada. Bom, então eu não sei quanto vale a hipotenusa, mas eu sei que um cateto é raiz de 8, então eu vou elevar ele ao quadrado, e o outro cateto é raiz de 9, eu também vou elevar ao quadrado. Bom, raiz de 9 é exata, é 3, né? Mas aí tu vai elevar ao quadrado e vai voltar a ser 9. Tu pode simplesmente cortar a raiz com o quadrado. Vai ficar 8 mais 9. Então a ao quadrado vai acabar dando 8 mais 9. Tá? A raiz quadrada elevada ao quadrado cancela, neutraliza. Ora, 8 mais 9 está dando 17, né?
E aí, então, para a gente poder chegar na hipotenusa, a gente tem que tirar o quadrado daqui. A gente pode passar ele para o outro lado fazendo a operação inversa. E aí nós temos, então, raiz de 17, que não é uma raiz exata. Mas, tá lá nas alternativas, é a nossa resposta, raiz de 17. Questão bem tranquila dentro da geometria plana, né? Poderia ser mais complexa, mas não. Simplesmente a aplicação do Teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Logaritmos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Dados log de 3 igual a A e log de 2 igual a B. Galera, lembra que se não aparece ninguém na perna do G, né? É o 10 que está ali, né? Quando não aparece ninguém na perna do G. A base do logaritmo é 10 quando fica invisível. Nós queremos a solução de 4 na x igual a 30. E agora como fazer isso? 4 na x igual a 30. Bom, galera, tem vários jeitos de montar essa questão. Deixa eu ver um jeito aqui que seja mais tranquilo. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode olhar para a equação que ele está nos dando, que na verdade é uma equação exponencial, e a gente está... Nessa equação a gente está com uma pergunta. A pergunta que nós estamos olhando nessa equação, a pergunta que às vezes não é clara para de repente alguns estudantes de matemática, mas que eu vou tentar trazer para ti, é que a pergunta aqui é: qual é o expoente que eu coloco no 4 para que ele se torne 30? É isso que está escrito aqui como pergunta, né? Qual é o x que expoente de 4 transforma ele em 30. E aí nós temos a forma logarítmica de escrever isso. A forma logarítmica de escrever isso é escrever assim, ó, log de 30 na base 4. Porque pelas aulas de logaritmo nós interpretamos, nós te ensinamos que quando escrevemos logaritmo de 30 na base 4, estamos nos referindo ou estamos buscando o expoente que eu devo colocar no 4 para que ele se torne 30. É isso que o logaritmo significa. Portanto, essa equação, né, ela está pedindo esse x é o resultado desse logaritmo. Essa é a interpretação que às vezes é um pouco pesada para a galera. Bom, agora o que a gente poderia fazer aqui? Nós poderíamos fazer uma mudança de base nesse logaritmo, porque a base 4 não é útil para a gente. A base útil para a gente é a base 10, já que o texto nos deu duas informações com logs na base 10. Como é que se faz para mudar a base de um logaritmo, né? Vamos botar uma tela nova. Eu tenho aqui log de 30 na base 4, mas eu gostaria que fosse base 10. Para fazer mudança de base tem uma consequência, tem um preço. A gente vai precisar chamar uma fração e ficar com 2 logs em vez de 1. Aí o 30 e o 4 são os logaritmandos desses 2 logs. E a base, agora eu coloco a base que eu quiser. Olha que vantagem. Só que tem que ser a mesma em cima e embaixo, tá? Então aqui, base 10. Beleza. Agora eu vou trabalhar propriedades dos logaritmos mais um pouquinho. E aí no 4 acho que é mais evidente o que vai acontecer, né? O 4 ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E esse expoente 2 a gente pode passar ele lá para trás, que é uma propriedade muito importante dos logaritmos. Tá? Agora lá em cima tem que se ligar. Às vezes o pessoal pensa, ah, vou fatorar, né, professor? Porque fatorar é uma operação que a gente usa toda hora, ajuda muito, é verdade. Mas quando a gente tem um zero, não acho que fatorar seja a melhor ideia, tá? Quando a gente tem um ou mais zeros e o nosso logaritmo é base 10, geralmente a grande jogada é a gente quebrar esse número em 3 vezes 10. Se fosse 300, 3 vezes 100. Se fosse 3.000, com 3 zeros, 3 vezes 1.000. E isso vai ajudar mais a gente a trabalhar com logaritmo base 10. Vou te mostrar aqui. Se a gente quebrar aquele 30 em 3 vezes 10, que é uma troca justa, porque continua sendo 30, eu posso agora aplicar a primeira propriedade dos logs, que me diz que se eu tenho uma multiplicação aqui dentro, eu posso quebrar esse log em 2 logs que se somam. Então eu vou ter agora a minha conta assim, ó. Aqui em cima eu tenho log de 3 mais log de 10, sempre preservando a base. E aqui embaixo, como esse 2 migrou aqui para trás, eu tenho 2 vezes o log de 2. Galera, quando a gente conseguiu aplicar essas propriedades, a gente agora viabilizou o uso da legenda na tela anterior. A legenda nos conta que o log de 3 na base 10 é A e o log de 2 na base 10 é B. Percebe que as alternativas elas são todas construídas em cima das letras A e B. Então, onde tem log de 3 eu vou botar A e onde tem log de 2 eu vou botar B. Tá? Então aqui eu vou colocar A
e aqui eu vou colocar b. Mas e o log de 10, professor? Ora, meu querido, o log de 10 está na própria base. Então, quando eu tenho o logaritmando e a base iguais, isso aqui dá 1. Limpando esses rabiscos, nós temos a mais 1 dividido por 2b. Nas alternativas está escrito meio deitado, né? Nós temos a mais 1, tudo isso dividido por 2b. É uma forma também equivalente a escrever a fração. Por isso que a tua resposta está indicada ali na letra D. A mais 1 sobre 2b. Certo, galera? Fechamos mais uma. Vamos então para mais uma questãozinha aqui. Agora de função novamente, função de segundo grau. Aqui nós temos uma expressão, né? Mas ela é genérica. Ela é uma expressão genérica que se refere a uma função de segundo grau, tá? Bom, aí ele está dizendo o seguinte: as funções do segundo grau com uma variável, né? E aí está aqui a expressão, terão valor máximo quando? Quando que essas funções possuem valor máximo? Ih, que história é essa, Diegueira? Eu relembro contigo. A função tem valor máximo quando a gente pode observar, né, a função de segundo grau, que o gráfico dela é sempre uma parábola. Esse é o gráfico de uma função de segundo grau. Pois bem, essa parábola pode ter a sua concavidade, abertura, voltada para cima ou voltada para baixo. Quando a parábola tem concavidade voltada para cima, ela vai possuir um ponto que é o ponto mais baixo de todos, que é o seu vértice. Mas ela não vai possuir um ponto mais alto, porque sempre ela vai continuar subindo e subindo infinitamente. Então não há um ponto mais alto. Se tu dizer que é um, eu te digo que tem outro depois e a gente nunca termina essa discussão. Quando a gente tem a parábola voltada para baixo, a concavidade dela voltada para baixo, como a gente pode ver no segundo desenho, aqui no canto direito dessa divisão que eu fiz, tu vai ter um ponto mais alto. Nenhum ponto é mais alto do que esse, que é novamente o vértice da parábola. Mas nesse caso, ela tem um ponto mais alto. Então a gente diz que, no primeiro caso, esse ponto é um ponto de mínimo, e a parábola vai ter valor mínimo nesse caso, mas não vai ter valor máximo. No segundo caso, esse ponto aqui, a gente diz que ele é um ponto de máximo. E a parábola, nesse caso, vai ter um valor máximo, mas não vai ter valor mínimo, porque descer ela nunca para de descer. Bom, nós queremos nesse exercício valor máximo. Então agora só falta a gente saber quando que a parábola fica com a boca para cima e quando que ela fica com a boca para baixo. A resposta é pelo sinal do coeficiente A. O sinal do A é que define isso. Se o A é positivo, a parábola está virada para cima, a boca dela está para cima. E se o A é negativo, a boca dela está virada para baixo. Tem até esse macete aqui, ó. Parábola com o A positivo é parábola feliz. Parábola com o A menor que zero, negativo, a parábola é triste. Ora, nós gostamos de felicidade, mas nesse exercício a resposta certa é o A menor que zero, porque é assim que a gente vai ter, né, um valor máximo. Por isso, também, coincidentemente, a letra A é o gabarito da questão. Certo, galera? Então, mais uma questãozinha resolvida aí na tua prova. Função do segundo grau, gráfico e influência dos coeficientes do gráfico é o assunto específico aqui, certo? Próxima questão. Essa questão foi anulada, tá? Até a gente pode debater o provável motivo da anulação. Eu não cheguei a abrir o edital de anulação para ver qual foi o motivo, mas ela foi anulada. Vamos debater aqui uma possível razão, apesar de que a questão dá para fazer, dá para estudar por ela, tá? Ó, a palavra icosaedro, de origem grega, significa 20 faces. Beleza, tá certo, 20 faces, né? Um poliedro com 20 faces. Sabendo que o icosaedro regular é formado por 20 triângulos regulares. Aqui que talvez seja o motivo de anulação, tá, galera? A gente não usa a palavra regulares, a gente usa a palavra equiláteros. Então, de repente, uma questão conceitual aí pode ter sido o motivo para recurso nessa questão, para o recurso ser aceito. Tá? Até eu não vejo como um grande empecilho, talvez seja uma outra coisa que eu não estou enxergando aqui. Mas a questão é... Ele está dizendo para ti que icosaedro é um poliedro, estamos falando então de geometria espacial, é o tópico, é o conteúdo dessa questão, e ele é formado por 20 triângulos equiláteros, seria o termo correto, né? E nós queremos o número de vértices, tá? Como que a gente faz essa questão? Bom, a gente faz essa questão do seguinte modo: a gente
está perguntando o número de vértices, a gente tem o número de faces. Essa questão, então, ela está se referindo a uma fórmula muito famosa na geometria espacial, geralmente trabalhada bem no início do assunto, que é a fórmula chamada de relação de Euler. A gente escreve Euler, né? Mas a pronúncia seria Euler. Então, relação de Euler é uma relação existente para poliedros convexos, que são os poliedros que a gente estuda para a prova, são os que são cobrados no edital. Ela é uma relação que vai sempre nos dizer que o número de vértices do poliedro menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. E aí a gente geralmente possui duas dessas três informações aqui, mas uma fica faltando e a fórmula nos salva, tá? Nesse exercício, nos é perguntado qual é o número de vértices. Então a gente vai ter que ter ele como incógnita na expressão. O número de faces é dado, são 20 faces. O problema é que a gente não tem as arestas e nós precisaríamos delas, saber quantas são, para poder matar essa questão. Não é esse, na minha opinião, o motivo da anulação, porque eu vou te mostrar como que a gente acha arestas nesse tipo de situação e é um exercício bem comum, já teve várias vezes em diversos concursos. A gente faz o seguinte raciocínio para achar a quantidade de arestas. Lembrando que aresta é aquela linha de conexão entre duas paredes num poliedro, né? Quando eu junto duas faces, então elas se colam e eu tenho uma aresta, tá bom? Aí o que a gente pode pensar para conseguir o número de arestas? Ele nos deu a seguinte pista. O icosaedro ele é formado por 20 triângulos equiláteros. Aí tu vai pensar o seguinte, tá? A gente tem 20 triângulos. Cada triângulo tem 3 lados. Se tu faz 20 vezes 3, tu tem 60 lados de triângulos. Porém, quando a gente pensa nos lados dos triângulos, eles ainda não são as arestas do poliedro. Como assim, Diego? Como é que não vai ser? Calma, porque os lados dos triângulos, quando a gente usa essa terminologia lados, a gente está se referindo à figura plana, então a gente não montou a figura ainda 3D, a gente não encaixou. Quando tu pega os triângulos como se fossem pedacinhos de papel, de repente um papel mais rígido, ou uma placa de acrílico, sei lá, e aí tu começa a colar um triângulo no outro, tu vai perceber que cada lado de um triângulo vai se colar no lado do outro triângulo e vai virar um lado só. E aí a gente não vai chamar mais de lado, porque daí está formando a figura 3D, a gente vai chamar de aresta. Então, para cada aresta nascer, ela vai nascer da junção de dois lados do triângulo. Então, cada dois lados do triângulo viram uma aresta. Se cada dois lados do triângulo viram uma aresta, o número de arestas vai acabar sendo a metade do número de lados. Se eu tenho um total de lados, eu devo dividir isso aqui por 2 para chegar no total de arestas. Então a quantidade de arestas é 30. Esse raciocínio é um raciocínio muito comum nesse tipo de questão, tá bom? A gente primeiro reúne os lados, mas depois a gente divide por 2 para que se tornem arestas no objeto tridimensional. Agora nós temos o número de arestas e, portanto, nós podemos voltar ao recurso aqui do número de vértices, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Nós temos então que vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Portanto, nós temos aqui V menos 10, que é o resultado dessa soma, dando 2, e o 10 passando para o lado de lá nos leva a 12 vértices. Muito bem, por isso a resposta é 12, como dizia a letra A, né? Eu acredito que a questão aí não tenha nenhum grande erro, nenhum erro grave, né? Mas alguma coisa foi percebida aí, de repente, no enunciado, na forma como foi escrita, e foi considerado que a questão deveria ser anulada. Seguindo nosso estudo, nossa próxima questão é uma questão de geometria analítica. Vejamos. Dados 3 pontos colineares, alinhados, né, numa mesma reta, A, B e M. Determine o valor de x mais y, né? Perceba aí que tem um x e tem um y participando da questão. E a dica é que o ponto M é o ponto médio de AB. O que significa isso? Significa geometricamente que, sendo A e B os extremos, né, de um segmento, o B está alinhado com eles, né? Então os três são, o M, desculpa, está alinhado com eles são colineares, como disse essa palavra, mas com mais, de uma forma mais especial, o M está bem no meio dos dois, né? Quer dizer que a distância do A até o M, ela é igual à distância do M até o B é ponto médio. O que a gente faz com essa informação matematicamente? Diegueira, me ajuda a resolver a questão. Claro, vamos embora.
A gente tem que lembrar então o seguinte, galera, que o ponto M, como qualquer ponto da geometria analítica, ele tem duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Como é que eu determino que coordenadas são essas? A gente determina as coordenadas fazendo a média aritmética. No caso da coordenada horizontal do ponto médio, da coordenada x do ponto médio, eu vou fazer a média aritmética dos x dos dois pontos que estão nas extremidades dos segmentos. Do segmento, né? Que são os pontos A e B. Então eu vou fazer a média aritmética dos dois e eu vou chegar no ponto médio. A mesma coisa para o y do ponto médio. Se eu quero a coordenada vertical do ponto médio, eu vou pegar as coordenadas verticais, os y's, dos pontos que estão nas extremidades e vou dividir por 2, média aritmética. Beleza, vamos aplicar isso, né? Vou pegar uma tela nova aqui, deixa eu só resgatar as coordenadas. O ponto A então é x e 8, o ponto B não decorei, mas eu sei que tem um y aqui, e o ponto M acho que era 13 e 5, mas realmente estou na dúvida, vamos confirmar. 13 e 5 ponto M e o B era menos 13y. Então vamos aplicar aquelas fórmulas que a gente debateu agora há pouco, tá? X do ponto médio, bom, nem precisa colocar, acho que a gente pode lembrar da próxima, do slide anterior. X do ponto médio é 3. Ele é a média entre o x do A e o x do B. Então agora eu resolvo essa equação, eu vou descobrir o valor do x. O 2 vai multiplicando, eu fico com 6 é igual a x menos 3. O 3 vai para lá somando, eu fico com 9 como sendo o valor de x. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o y. O y do ponto médio eu sei que é 5, e o cálculo que me levaria até ele é somar o y do x com o y do A com o y do B, e dividir por 2. Se eu passar esse 2 para lá multiplicando, 5 vezes 2 dá 10. 10 é igual a 8 mais y, então o y tem que ser 2. Agora que eu sei quem é o y e sei quem é o x, eu consigo responder a pergunta que ele fez pra gente. A pergunta que ele fez é quanto que é o valor de x mais y. Então se ele quer o valor de x mais y é 9 mais 2, que dá 11. Então tá aqui a resolução dessa questão. Certo, galera? 11, gabarito, letra B. Próxima questão, anagramas, né? Análise combinatória, permutação. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que iniciem com vogal. Opa, tem que iniciar com vogal. Primeiro observa que quando a gente fala de anagramas, a gente está falando de permutação, a gente pode usar o fatorial, a gente pode usar as lacunas também, né, que fazem parte do princípio da contagem, tá? Então, a gente utiliza a operação de fatorial, ela pode nos ajudar, ou a gente pode, em vez de usar fatorial, usar o princípio fundamental da contagem, que é organizar o problema desenhando aquelas lacunas e preenchendo elas com as possibilidades, que é a minha preferência sempre, pela, né, ampla possibilidade, tá? Bom, também percebe que a palavra que está aqui, ela não tem letra repetida, então nós não vamos precisar aplicar o conceito de permutação com repetição, não vai ser necessário. Mais fácil a questão, que bom. Mas tem uma exigência, tem que começar com vogal. Então vamos ver quantas vogais nós temos aqui nessa palavra. São 2 vogais. E ao todo 6 letras. Então, pelo princípio da contagem, pelas lacunas, que vai ser o mais indicado, especialmente pelo fato de termos uma exigência, no caso, começar com vogal, a gente vai colocar as lacunas representando as posições. São 6 letras, então eu vou colocar 6 lacunas. Um anagrama, né, para quem não está acompanhando essa questão, para quem não está entendendo aqui o que eu estou falando, um anagrama, ou os anagramas, são os diferentes embaralhamentos que eu posso fazer com as letras da palavra, sempre usando todas as letras, e apenas trocando elas de lugar, produzindo novos resultados. Qualquer troca já dá um resultado novo. E o resultado não precisa ser uma palavra, é simplesmente uma ordenação das letras, tá bom? Muito bem. Eu tenho que me cuidar que a palavra, o anagrama, tem que começar por vogal. Se ele tem que começar por vogal, a gente tem o que eu gosto de chamar de restrição localizada. Restrição, uma imposição localizada. Tem um local ali que a gente tem que cuidar, que ali tem que ser tratado com cuidado. Quando a gente tem uma restrição localizada, a gente vai naquele lugar primeiro garantir o sucesso dela. O resto não é tão importante. Se eu quero que comece por vogal, eu vou anotar em cima dessa lacuna
quantas opções eu tenho para escolher qual letra vai vir aqui em cima. Ora, se só existem duas vogais, eu só tenho duas opções de elemento para preencher ali naquela lacuna. Então eu coloco o número 2 ali. Eu gosto de colocar as opções entre parênteses. É uma linguagem que eu utilizo para significar que não é o número 2 que está ali. E sim, são duas opções que eu tenho para ocupar aquela vaga na lacuna, tá? Bom, na palavra. Agora, eu tenho 5 espaços e 5 letras. Então, seguindo o princípio da contagem, aqui eu vou ter 5 opções de escolha, e aqui eu vou ter 4, e aqui eu vou ter 3, e aqui eu vou ter 2, e aqui só vou ter uma, que foi a letra que sobrou, dependendo do embaralhamento feito. Quando a gente preenche as lacunas usando o princípio da contagem, o que nos falta fazer é multiplicar cada um dos resultados, né? Então, fazer a multiplicação de todos esses fatores aqui. E essa multiplicação, feita com muito cuidado e amor no coração, vai te levar para 240. Por isso que a tua resposta é a letra B, como já estava grifado ali, tá bom? 240 anagramas diferentes para a palavra rancho vão iniciar com vogal, vão iniciar com A ou com O, tá bom? Próxima questão, que agora já é a última dessa prova, né? Fechando aqui a prova, ESA 2015, acesso a 2016, mais uma de espacial então, em uma pirâmide reta de base quadrada, vamos cuidar que aqui ele descreve qual é a figura, né? Ela tem 4 metros de altura e a aresta da base dela mede 6 metros. Queremos a área total dessa pirâmide. Área total. Vamos desenhar a pirâmide? Ó, pirâmide de base quadrada. Uma tentativa de desenhar ela poderia ser assim. Aqui eu faço a tentativa de desenhar essa pirâmide de base quadrada. Nesse quadro aqui tecnológico, que me facilita muito em alguns aspectos, é um pouco difícil desenhar a pirâmide. Então ela fica meio estranha aí, mas acho que deu para entender, né? Então a gente tem a base sendo um quadrado, embora possa não parecer, e aí cada aresta vale 6, a aresta da base. E nós temos que a altura dessa pirâmide, a altura dessa pirâmide foi dada no problema medindo 4 unidades, tá? 4, vamos tentar colocar aqui esse 4. Pronto. Mas a gente quer a área total. O que é a área total? A área total, né, vamos anotar aqui, é juntar todas as paredes, juntar as áreas de todas as paredes, tá? E então a gente tem aqui que quando a pirâmide ela é uma pirâmide reta, todos os triângulos da lateral são iguais, tá? Então aqui eu tenho a área lateral mais a área da base, mas a área lateral, por sua vez, ela é 4 vezes a área de um dos triângulos da lateral. E a área da base é a área daquele quadrado que está lá embaixo. A área da base está pronta já. É só fazer 6 vezes 6, 36. Mas a área do triângulo não está pronta ainda. Porque quando tu olha para esse triângulo, percebe aqui comigo que tu tem a base dele, mas tu não tem a altura desse triângulo. Essa altura ainda não conhecemos ela, né? Tem que aqui pensar em perspectiva, né? Nós temos aqui um ângulo reto, isso aqui é a altura, nós não temos ela ainda. Então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos traçar aqui, ó, o que a gente chama de apótema da base, que vai acabar sendo metade do 6, vai acabar sendo 3, porque eu só fui até o meio. E aí nós conseguimos um triângulo retângulo, onde a altura da pirâmide é um cateto, onde esse segmento que nós acabamos de desenhar é outro cateto, e a hipotenusa desse triângulo retângulo é justamente o que nós precisamos para termos a área, é a altura do triângulo da lateral, que é o que a gente chama de apótema da pirâmide. Esse triângulo é muito famoso, quem nos acompanha sabe, esse é o triângulo 3, 4, 5, mas por Pitágoras tu conseguiria tranquilamente descobrir isso, tá? Portanto, agora a gente é capaz de calcular a área desse triângulo. São 4 vezes, porque são 4 triângulos, e em cada triângulo tu vai fazer base vezes altura, recém-descoberta, dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 5 dá 15, e 15 vezes 4 vai acabar dando 60. Agora é só somar com a base, que já estava pronta há tempos, e chegamos na área total aí em metros quadrados de 96, como já estava nos aguardando ali a letra E. Certo, galera?
Então assim, fizemos mais uma questão e mais uma prova, né? Prova então, ESA 2015, fechadinha a prova. Assiste com calma, volta, pausa, pega uma folha e fica fazendo do lado as questões, um caderno, enfim, e faz os teus estudos. Manda aí teu feedback pra gente, comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo, dá sugestões, manda aquela energia positiva ou aquela crítica, né, querida e educada, mas sugerido pra gente melhoras que a gente vai sempre buscar o melhor pra ti, certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau!